Beija-Flor é o principal tipo de ocupação lusitana colonial, é o quadrado português. A igreja, a praça sempre com cruzeiro e a casa de câmara e cadeia. Então sempre primeiro esse quadrado. Isso você vai encontrar em toda a cidade do interior, principalmente no Nordeste, foi o primeiro núcleo de ocupação portuguesa. Interessante notar que apesar da aparente organização gerada por esse quadrado, nas ruas de trás há uma verdadeira desorganização, porque os portugueses não eram muito organizados em termos de estrutura urbana. Lisboa mesmo é um emaranhado de vilas e becos, ao contrário da Espanha, que toda a colonização ela fez a chamada Grade de Sevilha, ou seja, um conjunto bem formado de ruas e de bairros. Em Portugal e no Brasil não houve isso. Mas o interessante notar é que sempre a igreja ocupa o primeiro plano e ela passa a atuar como o chamado olho de Deus. Ela passa a vigiar toda a comunidade que inicialmente se forma em volta. Então essas são as primeiras casas. A pergunta é, por que essas casas não têm uma aparência colonial? Porque provavelmente eram casas de taipa, de barro. Você pode notar isso pela construção das portas e dos telhados, o que demonstra que isso aqui era uma vila indígena, como de forma era Gramanció, era o nome original, era uma vila indígena colonizada por jesuítas, onde o primeiro poder organizado, além do poder religioso, vai ser o poder político, a casa de câmara e cadeia, que é 2 pavimentos, o inferior era a câmara, onde se reuniam os homens bons, espécie de prefeitos. Porque essa região tem, devido à riqueza da cana-de-açúcar, se reúne aqui, e a parte superior, a cadeia. Então imagine, vereadores do lado de baixo, presos do lado de cima, criticando os vereadores. E eu acho uma construção perfeita, porque reuniu no mesmo prédio bandidos e bandidos, que não deixam de ser os políticos. Então há essa formação aqui. Com relação a essa igreja, inicialmente essa parte lateral não deve ter existido. Isso aqui deve ter sido uma construção posterior. Aqueles 2 pinos não devem ter existido. Então essa igreja provavelmente um neoclássico pelo frontão e pelas arcadas. Olhando ali as telhas, você vê a telha principal, mas você vê uma camada de cimento atrás e a outra camada por baixo. Isso aqui significa, a primeira camada de telha era chamada de beira. A segunda camada era chamada de... Não, a primeira camada era chamada de eira. A segunda camada é chamada de beira. E a terceira camada é chamada de trieira. Daí surge aquela expressão nem eira, nem beira. A primeira camada de telha, só quem tinha era o povo comum. Eram as casas telhadas, só tinha uma camada de telha. Os senhores de engenho, além da primeira camada, faziam uma segunda. Era chamada de beira, né? De B deve ser de bi. Mas somente a igreja tem 1, 2, 3 camadas, a trieira. Nesse caso nós não temos 3 camadas de telhas, mas nós temos simbolizando a primeira, que deve ter sido feita em concreto, a segunda e a terceira. Quer dizer, somente a igreja tinha 3. Era o poder da igreja sobre os senhores de engenho, que tinha a beira, e sobre o povo, que tinha a eira. Quando eu vim aqui nessa igreja, ela tinha seteiras, que eram aberturas pequenas de onde se protegiam dos índios e onde se atirava, e foram substituídas por essas arcadas. Por que você diz, você veio aqui há 5 anos atrás, foram substituídos por essas arcadas? Essas arcadas não têm nada a ver com a arquitetura da igreja. Veja que toda a arquitetura é quadrada, no primeiro plano, porque colocava-se uma viga em pedra ou em madeira, e veja que somente na parte superior é que há arcos arredondados, quer dizer, totalmente fora da arquitetura colonial.
conforme você pode ver também aqui na lateral. Então isso é uma reforma altamente recente. Acredito que foi uma reforma desautorizada pela localização. E veja que ali tem uma inscrição que, se a vista não me engana, no ano de 1743. Quer dizer, 1743 nós temos ainda o estilo barroco. Só que aqui não teve condições de ter um estilo barroco, então teve esse estilo meio maneirista. O neoclássico ainda é meio pouco descoberto. Deu uma fechada aqui, vamos ver. Para. Pode falar.